O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Recursão, o livro novo do Blake Crouch. Blake Crouch, o mesmo autor de um livro que ficou bastante famoso por aqui, chamado Matéria Escura. Eu acabei pulando Matéria Escura, comecei então pelo Recursão, mas assim, gente, não se trata de uma série, tá? Não há necessidade de você ter lido outro livro antes de ler este aqui, apesar do tema aparentemente ser bastante semelhante, né? Como eu disse a vocês, eu não li o Matéria Escura, me corrijam aí se eu estiver errada, mas me parece que o livro anterior dele também trata dessa questão de universos paralelos, realidades paralelas, enfim. Só que aqui esse tema será tratado de um jeito bem diferente e não se trata de uma série, como eu disse a vocês. Comecei por este livro aqui, deu muito certo porque eu estou muito curiosa para ler Matéria Escura, veja bem. Mas vamos lá então. O Recursão é um livro que começa em duas linhas narrativas diferentes, né? Então você tem inclusive períodos, né, diferentes. A primeira história que você passa a acompanhar aqui ao abrir o livro é a história do Barry, que é então um policial, e ele está investigando um caso que envolve uma doença nova, uma epidemia que tem acontecido por ali. Essa história se passa no finalzinho de 2018, veja bem. E ninguém sabe exatamente o que é que está acontecendo, mas aparentemente as pessoas acometidas por essa doença nova, que está sendo chamada de síndrome da falsa memória, é o seguinte: essas pessoas de repente acordam com memórias que não são exatamente da vida que elas levam. Será que essas memórias são inventadas? Enfim, ninguém sabe exatamente o que é que está acontecendo ali em 2018, certo? E o nosso amigo Barry está investigando um caso que envolve essa doença. Outra coisa que está acontecendo também aqui com o Barry logo no iniciozinho desse livro é o seguinte: ele está indo se encontrar com sua ex-esposa, e nós logo vamos entender que o Barry é um cara bastante solitário. Ele se separou da esposa por conta do falecimento de sua filha adolescente. E nesse dia em que eles estão se reencontrando, seria então o aniversário dessa filha. Então é isso que está acontecendo aqui no iniciozinho desse livro, e logo na sequência ele vai então começar a investigar esse caso que envolve a síndrome da falsa memória, certo? Pois muito bem. No segundo capítulo, a gente já entra em contato com a segunda linha narrativa e os capítulos vão sendo, então, intercalados. A segunda narrativa se passa 11 anos antes e nós conhecemos, então, a Helena. Helena é uma cientista meio que fracassada, veja bem. Ela teve uma ideia muito boa, ela tem um projeto excelente que vai ajudar aí as pessoas que têm Alzheimer. Inclusive, ela começou essa pesquisa por conta da própria mãe, que vem apresentando aí sinais de Alzheimer já há bastante tempo. Mas a questão é que ela precisa de financiamento para levar essa pesquisa adiante e construir o equipamento que ela bolou. Mas isso está muito difícil de acontecer. Então por isso, né, que eu chamei a Helena de uma cientista mais ou menos fracassada. Eu digo mais ou menos também porque logo na sequência ela vai receber uma proposta irrecusável de um grande bilionário, né, uma figura que aparece aí nos jornais, nas, né, notícias de celebridades e coisas do tipo. Esse rapaz tem um interesse imenso na pesquisa que a Helena está desenvolvendo. Então ele resolve bancá-la. E a partir daí, então, que a história da Helena passa a se desenvolver, mas isso lá em 2007, certo? Então aqui nas primeiras páginas desse livro nós vamos acompanhando essas duas histórias separadas, né, em períodos separados, inclusive, até chegar o momento que essas duas histórias vão se encontrar. Então, para você aí que está me ouvindo falar sobre esse livro e já é um leitor aí de thriller, você já deve ter entendido que esse equipamento que a Helena criou 11 anos antes tem alguma coisa a ver com essa síndrome de falsa memória que vem acometendo a mais e mais pessoas a cada dia que passa ali em 2018, né? Nos nossos dias atuais, digamos assim. Pois é, só que agora, no finalzinho de 2018, a única coisa que as pessoas sabem a respeito dessa síndrome é o seguinte: essas pessoas que foram acometidas, um belo dia acordam com memórias vívidas de uma vida que elas não viveram. Então veja bem, não se trata aqui de regressão de vidas passadas, não é nada disso. São memórias vívidas de uma vida concomitante a esta que você está vivendo agora. Então é como se você tivesse um sonho muito real a respeito de uma vida que não é a sua. Então veja bem, é quase como se essas pessoas tivessem duas linhas do tempo diferentes. Esta que elas estão vivendo agora e uma outra da qual só restam lembranças, mas são lembranças muito vívidas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês daquele primeiro caso que o Barry está investigando aqui no início do livro. Então, ele vai investigar esse caso dessa senhora que está ameaçando se jogar de um prédio. Então ele vai até lá tentar convencê-la a mudar de ideia.
e conversando ele logo percebe que ela tem a síndrome da falsa memória. Então o que aconteceu foi o seguinte, ela se lembra dessa vida em que ela é casada, feliz nesse casamento e tem um filho. Só que ao acordar ela descobre que não só ela não é casada com aquela pessoa, como esse filho nunca existiu. E a questão aqui é o seguinte, as memórias desse filho querido são tão nítidas que se torna praticamente impossível para essa mulher viver neste mundo em que esse filho não existe. Então este foi só um exemplo para vocês entenderem que esta epidemia de síndrome da falsa memória vem junto com uma epidemia, entre aspas, de suicídios. As pessoas não estão aguentando, elas não estão suportando, não estão lidando bem com essa, aliás, nada bem, né? Com essa questão dessas memórias vívidas de uma vida que elas não viveram. Agora veja bem, o que é que está causando essa epidemia de síndrome de falsa memória? Será mesmo que aquele equipamento criado pela Helena 11 anos atrás tem alguma coisa a ver com isso? Será que esse equipamento foi utilizado corretamente ou será que ele caiu em mãos mal intencionadas? Enfim, é isso que nós vamos descobrir durante a leitura aqui do Recursão. E fiquem tranquilos porque isso que eu contei para vocês está assim, sei lá, nas primeiras 50 páginas desse livro. Como eu disse, este aqui é um thriller daqueles, então caso você esteja realmente engajado nessa história, você não vai querer largar até descobrir o que é que vai acontecer ali lá pro final da história. E falando de um jeito assim mais geral a respeito desse livro, sem dar spoiler, né, prometo a vocês, esse aqui é um livro que vai tratar de viagem no tempo, digamos, não é bem isso, mas é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. Mas isso vai ser tratado aqui neste livro de um jeito bastante original, eu diria. Só que é aquilo, né? Então, para você aí que cresceu assistindo Sessão da Tarde, cresceu assistindo De Volta para o Futuro, então, você sabe que ao voltar ao passado e modificar alguma coisinha ali no passado, será que é possível fazer isso sem ter nenhum tipo de consequência não programada, digamos assim, no futuro? Então, esse livro também vai tratar dessa questão. E o que nós temos aqui também é uma linguagem bastante cinematográfica. É muito fácil ler Recursão e imaginar já uma adaptação para o cinema ou algo do tipo. Mas veja bem, este aqui não é um livro perfeito, mas ali para metade, eu diria que da metade para o final, existe ali um momento em que os personagens dessa história vão entrar meio que num loop. Então algumas coisas vão se repetir. É preciso tentar fazer a coisa certa ali e nisso nós vamos ler ali praticamente a mesma história de pontos de vista diferentes diversas vezes. Isso pode ser bastante cansativo. Particularmente a mim, né, o que me desagradou aqui nessa história foi um certo desenvolvimento romântico aqui que não me convenceu nem um pouco. Porém, e isso é bastante interessante, o final dessa história tem a ver com este desenvolvimento romântico e eu não vou mentir para vocês. Eu achei o final deste livro bastante bonito. É bem tocante mesmo o que vai acontecer aqui ao final da história. Então, resumindo, este aqui é um livro que eu recomendo fortemente para quem gosta desse tipo de thriller, de ficção científica, enfim. É uma narrativa bastante ágil, é aquele tipo de livro que não te cansa, apesar, né, de como eu tinha dito para vocês, ali da metade para o final nós temos ali uma certa repetição de eventos, mas tudo faz sentido para esta história. É preciso consertar alguma coisa que foi feita anteriormente e não tem jeito, né? É preciso realmente retornar àquele momento e tentar fazer a coisa certa. E algumas dessas tentativas falharão miseravelmente, né? Só digo isso. Mas é isso então. Leitura de entretenimento da melhor qualidade e ele traz também diversas reflexões interessantíssimas a respeito do tempo. Para vocês terem uma ideia, cada um dos capítulos começa com uma frase da literatura que tem a ver com o tempo. Então, por exemplo, ali, o comecinho, né, o livro 1, começa com uma frase do Nabokov que diz o seguinte, ó, o tempo não passa de memórias sendo escritas. Então é uma perspectiva bem interessante sobre o tempo, sobre como moldar o tempo para fazer aquilo que você acha necessário. E será que aquilo que você considera necessário é o que os outros vão considerar também? Enfim, é um livro bastante interessante a respeito de escolhas. Ali, o livro 2 traz uma frase da Carson McCullers que diz o seguinte, olha só, os lugares que deixam mais saudade são aqueles em que nunca estivemos. Então é isso. Este livro traz algumas reflexões bem interessantes a respeito de memória e como você registra suas memórias, enfim. Deixo aqui a dica para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.